Irmãos aí no Facebook, bem-vindos meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Olha lá o que diz: venho daqui a 20 séculos. Não é possível, gente. Vocês botaram essa passagem para mexer comigo? Meu amado, não é possível. Venho sem demora quer dizer o quê? Que vem logo, está perto? Isso, pertinho. Ora, se vem sem demora, da época que essa carta foi escrita até hoje, já se passaram 20 séculos. Então, isso aqui está errado. Podia escrever assim: eu vou demorar muito a vir. Correto? É verdade. Mas se está aqui sem demora... Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua... Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico e engrandeço, se é que isto é possível, porque eu creio que tu estás acima de tudo e de todos. Me use nesta manhã, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus aqui e pela internet diga amém. Meus amados irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, durante muitos anos, o sistema religioso se apropriou desse texto para dizer que o diabo pode tomar a tua salvação. Então, quando se usava essa expressão, as pessoas diziam: meu irmão, guarde o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Está escrito lá em Apocalipse. E o que é que gera na vida de uma pessoa? Medo. O sistema religioso não gera convicções fortes. O sistema religioso gera medo, culpa e pânico. É o que nós sentíamos quando estava dentro desses alçapões. Olha, mas eu tinha tanto medo. Vocês não têm noção. Eu já contei várias vezes. Eu me sentia um rato acuado. O medo que era produzido em mim. Eu achava que eu só tinha Deus se eu fizesse parte de um grupo religioso. Porque é assim que as pessoas nos viam. Você congrega onde? Quem é o teu pastor? Não congrego em lugar nenhum e meu pastor é Cristo. Ih, Jesus vai voltar, você vai ficar. Eu era rotulado. Por quê? Porque o sistema religioso, eles vão se apropriando de textos para colocar medo. Eu já disse aqui, a igreja, as epístolas de Paulo não é pregada, as igrejas pregam jargões. Eu repito isso sempre na minha mensagem. O que eles dizem? A vitória é nossa e o povo pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, é o povo, quem será contra nós? E mais nada. Então, quando você lê esse texto sem o contexto, e principalmente sem olhos iluminados, você cria o que você quiser com esse tema. Então aqui eu posso dizer que essa coroa aqui que ele está falando é a tua salvação. E que você é que tem que guardar a tua salvação, porque você pode perdê-la. Eu ouvi isso anos da minha vida. Então, o escritor disse à igreja da Ásia. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, e que você nunca mais esqueça isso. O Apocalipse não foi escrito para você. Como assim? Ué, e a besta? A besta?
era aquela que falava para você quando tu ia lá. A besta dizia que você roubava a Deus. A besta viveu do teu bolso. Não da tua lã, que tu não é mais ovelha. Deixa eu corrigir minha confissão. A besta te oprimia. Lembras quando tu eras obrigado a limpar a igreja? Carregar a pasta do pastor? Lembras quando o teu nome ficava lá na parede que você não dava o dízimo? Lembras quando tu era doido para cear e ele dizia só pode cear quem é casado? Tu te lembras que tu era doido para tocar um teclado ou alguma coisa e ele dizia só pode tocar se é batizado? Tu te lembras? Isto era besta. Ou redonda, tanto faz. O Apocalipse, meu irmão, o Apocalipse foi escrito para esse povo aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro aonde? Significa que a igreja primitiva estava passando por uma grande tribulação, como profetizado por Jesus de Nazaré em Mateus capítulo 24. Então, João era prisioneiro na ilha de Patmos e foi levado lá por uma das bestas da época, o imperador Nero. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. A palavra que cobria isso era que Jesus de Nazaré disse que quem perseverasse até o fim seria salvo. Em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Olhe para mim. João é judeu. O dia do Senhor para judeus era que dia? Para nós, qual é o dia do Senhor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Diz então, e ouvi por trás de mim grande voz como trombeta. Você vê a linguagem de figura própria dos judeus? 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às igrejas do Brasil, da França, do Canadá, do Canadá. O que João estava vendo, o anjo mandou ele enviar à igreja no Sarapuí, São Paulo, Brasil. Como é que eu comi desse reggae a vida toda? Ora, se foi enviada para as 7 igrejas da Ásia, como é que dizem que este evento é para mim? É verdade. Não faz sentido. As 7 igrejas da Ásia estavam passando debaixo da tribulação, que aconteceu em meados de 66 e durou até o ano 70 com a queda do templo. A queda do templo lá em Jerusalém fez ruir definitivamente a lei física. Estas igrejas aqui estavam passando pela grande tribulação e o anjo mandou João escrever o conteúdo do livro, o que ele estava vendo, e enviar para a igreja no Sarapuí ou enviar para estas igrejas. E por que é então que os pastores pregam o Apocalipse? Alô? Qual é a outra forma de colocar medo em você se não for com o Apocalipse? A igreja está aí há anos. E vai vir uma grande batalha do Armagedon, porque a mulher que lutou com o dragão, e porque não sei quem é a besta. Aí uma hora, e é o anticristo. E uma hora o anticristo é o Papa. Depois o anticristo foi o Bush. Eu não sei como eles inventaram o bucho.
Depois o anticristo foi Donald Trump. Agora o anticristo sou eu, este que vos fala. Depois, há muito tempo atrás, aí o código de barra, quando saiu o código de barra, falaram, essa é a marca da besta. Nos idos de 60, um pastor pentecostal, quando viu o cartão de crédito com um chip, disse, isso aí é a marca da besta. Tiram de onde? De um livro que o anjo mandou João escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Os pastores leram e disseram, opa, isso é a forma da gente manobrar essa gente toda. E está aí o Apocalipse sendo pregado, as pessoas esperando. Eles estão dizendo que o Apocalipse vai se cumprir em 2021. Alô? Me aguarde, se vocês não me matarem antes, 2021 eu vou fazer um vídeo para vocês. Então, que assunto é esse de guarda o que tens? O que é que a igreja de Filadélfia, que é onde nós tiramos o texto, o que é que aquela igreja tinha, que precisava ser mantido, que senão alguém ia tomar a coroa? Primeiro, que coroa é aquela? Não é uma coroa física. É uma linguagem de figura que queria dizer que aquela igreja, se guardasse o que ela tinha, seria uma igreja que estaria reinando em vida. Vamos ao texto, Apocalipse 3:11. 3:8, que é o contexto daquele texto. Conheço as tuas obras. Falando com a igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Falando com a igreja de Filadélfia. Uma das 7 igrejas para onde esta palavra foi escrita. Não para essa igreja aqui. O que foi escrito para esta igreja são as epístolas de Paulo, que é a doutrina eterna. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste o quê? O que é que aquela igreja tinha guardado? A palavra. Então, o contexto está dizendo que aquela igreja, apesar de estar passando por grande tribulação, apesar de ter pouca força, era uma igreja que guardava a palavra. Quando alguém vinha com um saquinho de uva, ele dizia, alô. Nós guardamos a palavra. Quando alguém vinha e falava, igreja de Filadélfia, vamos fazer uma campanha, eles, não, aqui nós temos pouca força. Nós não temos riqueza, nós não temos ouro e nem prata. Não somos poderosos, não temos mídia, mas aqui se guarda a palavra. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 9. Eis, você vê que toda a linguagem é judaica, porque nós não temos sinagoga. Quem tem sinagoga são os... Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, Satanás quer dizer opositor, quer dizer que havia uma reunião de oposição ao evangelho naquela época. Sinagoga era uma sinagoga judaica onde se fazia uma reunião. E ele disse, eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, a igreja estava guardando a palavra. E ele disse, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Eles estavam debaixo desta grande tribulação. Depois ele disse, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí vem o texto que nós lemos, Apocalipse 3:11. Venho sem demora. A igreja futurista está dizendo que ele vai vir ainda,
lá na ilha de Patmos, há 20 séculos atrás, ele disse, eu vou vir sem demora. A igreja, não. Ele vai vir ainda. Ele disse, não, eu vou vir sem demora. A igreja, não, ele vai vir ainda. Mas se passaram 20 séculos e eles estão dizendo que esta palavra é uma mentira. Ora, sem demora é logo ali, é breve, está chegando, ou é 20 séculos? Então, duas coisas a gente precisa entender aqui. Ou isto tudo aqui é uma mentira e nós estamos perdendo o nosso tempo confiando numa palavra que diz que é de Deus, quando eles dizem que não é. Porque eu acredito assim, você vai demorar, a não ser mulher, né? Que mulher é assim. Eu digo para minha esposa assim, você vai demorar? Ela diz para mim assim, só falta o batom e a sandália. 2 horas. Então, quando eu pergunto a ela, você vai demorar? Ela, só falta o batom e a sandália. Ei, eu vou ao mercado, vou ver o jogo de futebol, volto, lavo o carro. Quando chego, ela, já estou indo, mais 30 minutos. Eu venho sem demora. Conserva o que tens. O que eles tinham? Palavra. Para que ninguém tome a tua coroa, porque a igreja que guarda a palavra, a comunidade que guarda a palavra, igreja somos nós, quando um grupo de pessoas, uma reunião, vidas, guardam a palavra, eles começam a reinar em vida. Só que infelizmente, a chamada igreja não guarda a palavra. É verdade. Você entra dentro do lugar para ouvir o evangelho, você não ouve o evangelho. Você vê copo d'água depois de oração. Você vê a campanha de Gideão. Você vê culto de libertação. Você vê homens com autoridades pastorais. Você vê títulos, você vê cargos. Meu irmão, eu já fui em lugar que o homem parece até Deus mesmo na terra. É o pastor. Pastor. Porque não guardam a palavra. Uma igreja, um grupo de pessoas, uma reunião, sabe perfeitamente que neste pacto, pastor não é título. Pastor com título era na lei de Moisés, que era uma profissão entre os judeus, que o pastor cuidava de ovelhas. Neste pacto, o Espírito Santo não cuida de ovelhas. O Espírito Santo cuida de vidas, cuida de filhos, cuida dos herdeiros de Deus. Grande parte do que se diz igreja não tem evangelho, tem manobra, tem feitiçaria, tem simpatia. Por que simpatia? Dá você, chegar para você aqui, eu passar esse lenço no meu rosto aqui, mandar você levar para casa, 2 coisas é isso aqui, ou é macumbogélio ou é bruxaria. Não passa nem perto. O que se oferece nas chamadas igrejas não passa nada por aqui. Aí sabe o que eles dizem? A igreja lá de vocês é porta larga. Porta larga? Pode até ser, mas as heresias de vocês por aqui não passam. É verdade. O dízimo de vocês nessa porta larga não passa. A campanha de vocês não passam. E eu acho interessante, porque eles dizem que sou eu que prego heresia. O cara faz campanha de Gideão, sou eu que prego heresia. Eu abro aqui o evangelho, claro, com olhos iluminados, né? E os caras dizem que sou eu que prego heresia. Não tem. Você pode rodar esse país.
Se a igreja tem um pastor presidente, você pode estar seguro. 90% que se prega é domínio, culpa, pânico e medo nas pessoas. Lugar aonde prega libertação na mente, primeiro lugar, o homem tem que ficar no lugar de homem e Deus no lugar de Deus. Acima de tudo e acima de todos, será sempre Ele soberano e a sua palavra ditar as regras. Eles pregam o que querem. Eles abrem a Bíblia. O Senhor é o meu pastor. E tem uns que abrem assim e botam o dedo. O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. O irmão não pode perder a campanha semana que vem, porque nós vamos rebentar. A terra está preparada. Decanta Arábia, decanta Sube, Alabaceia, Alabanaia. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar. Epístola de Paulo a Timóteo, antes do ano 70, julgou. Foi quando aconteceu a parousia. Foi quando o Filho do Homem veio julgar Israel. Ele não veio julgar a igreja. A igreja não tem condenação. A igreja não vai chegar diante de um tribunal para ser julgada, porque a igreja de Cristo foi absolvida, ela foi justificada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou, já te livrou, já te livrou da lei, do pecado e da morte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação em seu reino. 2. Prega a palavra. Mas lá na minha igreja prega a palavra. Prega. Esse saquinho de sal é o quê? Uma campanha que a gente está falando, nós somos o sal da terra. Abençoado, isso não é palavra, isto é macumbogélio. Isto é bruxaria. Isto é coisa ruim. Saquinho de sal é coisa ruim. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige. Ora, se Paulo mandou Timóteo corrigir, é porque algumas coisas estavam erradas. Vamos corrigir. Vocês têm que guardar o que vocês têm. Vocês têm palavra. Não a palavra da revistinha da escola bíblica dominical. Vocês têm a palavra inscrita no vosso coração e imprimida na vossa mente. Vocês do novo pacto são cartas vivas, escritas pelo Deus vivente, não em tábuas de pedra como a lei, mas escrita pelo Espírito Santo na tábua dos vossos corações. Guardem a palavra, prega, insta, corrige, a tempo e a fora de tempo, porque assim vocês reinarão em vida. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora o senhor tocou onde a gente queria. Lá tem doutrina. Homem senta deste lado e mulher desse. Lá tem doutrina séria, santa, tem qual? A mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco. Ei, alô, isso é usos e costumes. Isso não liberta, isso não transforma, isso não muda ninguém. Isso aprisiona, bota medo. A mulher se cuidava lá fora, fazia aquele penteado Chanel igual da minha esposa com aquele Enê da Colorama. Entra para dentro da igreja, o pastor proíbe dela se cuidar. O marido arruma outra mulher, sabe o que ela diz? Quem foi?
Satanás. Foi Satanás, não. Foi uso e costumes que vocês dizem que é doutrina. Mas doutrina é a palavra do evangelho que deve ser guardada e retida. Depois ele diz no versículo de número 3. Pois haverá tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É verdade. Pelo contrário, pregou Paulo a Timóteo, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira no ouvido. Não suportarão a sã doutrina. Posso lhe dizer uma coisa? O que nós pregamos aqui é insuportável. Quem não tem olhos iluminados não nos suportam. Eu sou bacharel em teologia. Está escrito aqui que é para dar o dízimo. Você tem comichão no ouvido e que quando eu te trago para as epístolas de Paulo, você começa a pular igual pipoca. Porque só prega Paulo por causa disso, porque não sei o quê, porque você é isso, porque você é pobre, que você é peão, porque você é isso, porque você é... Eu não estou falando de mim, estou falando da doutrina. Não, é porque você é isso, porque você é pedreiro, porque você é anta, porque você é isso. Mas não estou falando de mim, estou falando da doutrina. É que como a doutrina que eu prego é uma doutrina insuportável, e vocês são desleais e desonestos, vocês atacam a pessoa. Mas não é para atacar Geraldo, é para julgar o que Geraldo prega. Não é para julgar o profeta, é para julgar a profecia. É verdade. Mas como o que eu prego se torna insuportável, diferente de vocês, porque eu mando abrir o evangelho. Vocês vêm com manobra, vocês vêm com campanha, vocês vêm com jejum no monte, vocês vêm com busca do Espírito Santo, todas essas coisas fora da palavra. E eu ensino o povo aqui a guardar a palavra. Eu não dou sal, eu não dou óleo, eu não dou fita, eu não dou campanha, eu dou a palavra. E que esta palavra se torna insuportável para quem não tem olhos iluminados. Pois haverá tempo, e o tempo chegou. Diz lá para o seu irmão que você vai para a campanha de Gideão. Ele quer saber onde é. Vou junto com você. Vai durar quanto tempo? Diz lá para o seu irmão da onde você saiu que o pastor pentecostal lá lá do Gideão, lembrei, pronto, falei. Diz que vai vir semana que vem um pastor pentecostal lá do Gideão pregar aqui. Isso fica lotado isso aqui. Aí ele chega aqui, vem com um sapato igual do pastor Carlos. Ele pula, ele mostra, ele dá unção do coice. E o povo... O povo quer movimento, o povo quer pandeiro, o povo quer corinho. O povo quer uma feitiçaria, o povo quer uma fita. O povo quer um pouquinho de óleo. Uma irmã me disse, eu não vou mais lá, porque lá o senhor não ora nem pela gente. Na minha igreja o pastor orava, botava a mão na gente. Minha amada, se a mão de Deus que está na tua vida não basta, bastará a minha. É verdade. A mão, Deus mesmo está ali todinho dentro de você, não basta, bastaria gerar. Pelo amor, né? E diz que eles não suportam a sã doutrina. Minha amada, mas está aqui, você foi batizada na cruz de Cristo. Não, porque no grego, porque no hebraico, porque no aramaico, porque no português, porque no alemão, porque não sei. Minha amada, e no brasileiro está o quê? No brasileiro está o quê? No brasileiro está dizendo que eu fui batizado na cruz de Cristo, mas eu não aceito, porque é você que está falando. Ah, entendi.
Queira Deus, que o pastor presidente da convenção, queira Deus que num domingo ele erre e diz: ei, vocês não precisam de batismo nas águas, vocês já foram batizados pelo Espírito Santo. Aí eles aceitam. Oh, glória! Porque é o pastor presidente da convenção, é o homem de oração de monte, mas quem está falando é Geraldo. Está na Bíblia, mas é o Geraldo que falou. Não importa quem está falando, meu amado. O que importa é que está escrito. E se está escrito, eu creio. Nós não estamos aqui por causa de Geraldo. Geraldo é a boca que fala. Mas ele não é melhor do que o ouvido que ouve. É por isso que eu digo, eu não posso ter domínio sobre você, porque eu sou membro de Cristo igual a você. A minha boca não pode dominar a tua orelha, nem a tua orelha pode dominar o teu queixo. Já aconteceu isso com você? É verdade. Somos todos membros de Cristo. Somos ou não somos? Somos. No teu corpo tem vários membros, tem. A tua orelha pode dizer assim pro teu cotovelo: cotovelo, não quero você apoiada aí em cima. Pô, o que há, orelha? Pô, deixa eu ficar apoiado aqui só porque... Não quero. Não existe isso. Eu sou membro do corpo de Cristo, juntinho com você. Eu não exerço autoridade sobre você. A autoridade sobre o corpo é a cabeça, que é Cristo. Ele é que tem autoridade aqui. Diz que como eles não suportam isto, você pode ir lá para a internet. Quem me ataca? Os cães. Os que se alimentam do dízimo. Quando eu disse, não é ovelha, é filho. Tinha um que foi dar glória a Deus. Quando ele tentou me xingar de novo, ele... Teve um que quando eu mostrei a passagem que nós não somos mais escravos, somos filhos, teve um que fez assim, era um lobinho. É um chihuahua. Disse que eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O interesse de ir a um local não é o de se alimentar espiritualmente por meio da palavra. É saciar as suas cobiças. Vai para onde? Ih, rapaz, estou procurando uma igreja aí. Diz que tem um pastor lá que ora, tira o caroço. O que eu acho interessante é que aqui ninguém tem caroço. O que eu acho interessante é que aqui diabo nenhum se manifesta. O que eu acho interessante é que aqui ninguém tem câncer. O que eu acho interessante é que aqui estão os eleitos, os abençoados, os predestinados, os filhos, os herdeiros, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. É isso que eu vejo nesse lugar. Você fica no meio desse pessoal assim, você acaba tendo doença que você nem tem. Rapaz, eu não sei não, cara, mas olha, mas me deu um negócio aqui na coluna. Ainda bem que o missionário vai estar aí domingo. Ainda bem que quem vai estar, e quem tem a ver o missionário com dor na coluna? Você deu um mau jeito, fia? Tá com 70 e poucos anos, não quer que tenha dor na coluna, fia? Então diz que eles se cercam de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comissão no ouvido. Eles ficam assim, cara, mas pô, só tem palavra. Não sabem que é a palavra que te faz reinar em vida e te faz viver em perfeita vitória. Olha você hoje. Não seja sincero com você. As noites de sono não são melhores. Você tem mais medo de demônio, de Exu, de pombagira? Você se sente ameaçado por Deus porque não deu o dízimo?
Você não voltou a ser uma pessoa feliz e ver as pessoas com os olhos de graça e misericórdia? Sabe por quê? Porque agora você guarda a palavra e ninguém mais toma a tua coroa. Está reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. E Paulo continua as instruções. 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Posso contar no computador, porque é grande o número de pessoas que entraram nesses lugares, ao invés de ouvir evangelho, ouviram fábulas, história da carochinha. É que Deus me arrebatou, me levou até o terceiro céu, e lá eu vi Abraão. Viu quem? Abraão no céu? Ué, mas essa carne não vai ao pó? Se você desenterrar um caixão de alguém que morreu há 2 anos, está lá o corpo intacto? Ou é possível que essa carne saiu do túmulo e ficou lá no céu? Aí quando ele chegou lá, quem estava lá? Abraão. Ora, isto é uma fábula, porque se Abraão está vivo lá no céu, Abraão tem olhos, tem boca, tem pele. E o céu, então, será um local também de sofrimento. Porque quem tem boca, tem sede. Quem tem olhos, tem cobiça. E Abraão vivo lá no céu. Porque se recusam a ouvir a verdade, e o povo se entrega a historinha, contos, lero-lero. Meu pai baiano, lá de Ilhéus, já dizia: conversa pra boi dormir. Como não tem chamado a revelar evangelho, como não tem chamado de mostrar a tua posição, contam conversa pra boi dormir. E o povo gosta. E eu estava em casa desempregado, e Deus falou comigo: vai no supermercado. Eu disse: mas Deus, eu estou sem dinheiro. Vai no supermercado. Peguei o carrinho, passei pelas gôndolas. Deus disse: pega a carne. Eu, irmão, você sabe que eu sou simples, humilde. Peguei costela. Deus disse: contra filé e alcatra, o melhor da terra. E eu enchi o carrinho. Deus: bota mais, bota mais. E Deus disse: vai no caixa. Quando eu cheguei no caixa, tremendo, irmão, mas ligado no Senhor, uma campainha tocou e a caixa falou: quem estiver passando com o primeiro carrinho no caixa número 7, a compra é tudo de graça. Essas e outras histórias que se conta, e o povo lá do outro lado: faz comigo também, papai da glória. Fala que o teu servo ouve. Paulo disse: Timóteo, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Ué, mas quando tu mostra o evangelho, eu já conheço a palavra, tem que pregar para quem não é crente. Alô, 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 alô. Heresia para vocês: quem não é crente está fora do domínio de vocês. Quem não é crente ama, respeita o próximo, não é agressivo, não diz que vai para o inferno, não julga, não manda Deus soltar a mão. Quem tem essas agressividades são vocês. Tem que pregar evangelho para vocês. Tem que dizer a vocês que nós somos do mesmo corpo.
Tem que dizer a vocês que a igreja de Cristo não está dividida, ela é uma só. Tem que dizer a vocês que não existe governo humano neste pacto. Tem que dizer a vocês que pastor não é um título, é dom. Tem que dizer a vocês que a igreja de Cristo não tem presidente, a igreja de Cristo não tem fundador. Tem que dizer a vocês que este povo da graça de Deus está livre das garras afiadas de vocês, que nós deixamos de ser ovelha e agora somos filhos, herdeiros, escolhidos e predestinados para viver os melhores dias de nossas vidas. Pregar para vocês que se alimentaram da lã, que vivem como verdadeiros coronéis da igreja. Tem que pregar para vocês sentir o gostinho do cofre esvaziando, porque vocês já estão começando a ficar desesperados, porque a verdade está sendo pregada. Paulo disse: eles vão se recusar a dar ouvido à verdade e vão se entregar a fábulas. Hoje, quando você mostra o evangelho, meu irmão, mas é um escândalo, não é? Não. E vem os ataques, né? É porque o demônio está falando na tua boca. É porque você é um herege. Eles são amorosos. É só não andar igual a eles, que eles destilam o veneno. Sabe aquela piton? Eu disse para um abençoado: mesmo que você não goste de mim, eu tenho um chamado a esmagar a cabeça de piton. Eu vou esmagar vocês. Vocês serão abatidos, destruídos, não por Geraldo, mas pelo poder que tem neste evangelho. Este evangelho chegou na vida dos eleitos. O Espírito Santo está levantando caçadores de pitões. Aonde tiver uma serpentinha, uma cobrazinha dizendo assim: tem que dar o dízimo, nós vamos esmagar a cabeça e dizer: não tem que dar nada. Nós vamos esmagar a cabeça, sabe? E deixar só a cauda se batendo. Depois Paulo diz no versículo de número 5, olha lá: tu, porém, olha a palavra, tu, porém, sabe o que eu entendo? Paulo disse: se recusar a verdade e se entregar às fábulas, fica embriagado com a doutrina dos homens. E uma prostituta, quando quer sair com o seu cliente, uma das primeiras estratégias é embriagá-lo e vender falsos amores. Sabe o que eles fazem com os filhos de Deus? Os embriagam com doutrinas antibíblicas, oferece campanha, oferece amuletos, saquinho de sal, água depois de orar, tudo antibíblico, denunciado pelo Evangelho da Graça. E embriaga os filhos de Deus, e os filhos de Deus se entregam à fábula. Paulo disse: você tem que ser sóbrio. Você não pode se embriagar com essas coisas. Você tem que ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz um trabalho de evangelista. Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Esta é a verdade que eles não querem aceitar. Embriagaram. Aí, amado, alô. A chamada igreja não é a igreja de Cristo. É a chamada igreja de Cristo, está embriagada com doutrina de homens. Se respeitam e temem mais o pastor do que a Cristo que as resgatou. Não importa o que está escrito na palavra. O pastor é um homem de Deus, mas você também é. Olha o que Jesus nos dias de sua carne denunciou. Marcos capítulo 7, versículo de número 5. Eu vou ler até o versículo de número 9. Estou mostrando na Bíblia, tá?
interpelaram-no. Eu treinei essa palavra a semana toda. Foi difícil, hein? Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas come com as mãos por lavar? 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus! Glória a Deus! E o coração? Na primeira oportunidade, puxa o tapete da irmã que canta. Na primeira oportunidade, faz fofoca para derrubar a obreira. Na primeira oportunidade, passa com o carro e a irmã está aqui. Ela passa com o carro olhando para lá, vê se vem alguém, vê se vem alguém, vê se vem alguém. Para não dar carona. Honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que que uma pessoa honra com os lábios e o coração está longe? O que que acontece? Ele respondeu, versículo 6, 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos. Toda a adoração é em vão. Então é possível uma pessoa estar dentro de um local chamado igreja e toda a sua adoração é vã e o seu culto não tem vínculo com Deus. Porque estão embriagadas com doutrinas que são preceitos de homens. É verdade. Eles não gostam. Mas eu tenho que falar. Manda abrir a Bíblia onde tem copo d'água depois de oração. Então são doutrinas e preceitos de homens. Quem pratica essas coisas, a adoração é vã e o seu culto não tem vínculo com o papai. Aí a mãe vai para a internet, diz que eu sou coisa ruim. Aí diz que eu sou, ó meu amado. Cuidado, hein, meu amado. Meu amado, meu amado, meu amado. Todo local que tiver doutrinas e preceitos de homens, a adoração é vã e o seu culto não tem vínculo com Deus. E a pessoa não reina em vida, não vive em perfeita vitória. Eu sei porque eu já vivi nesses alçapões. E a minha boca dizia, para o crente tudo é difícil, porque não guarda a palavra. Quem guarda a palavra confessa e diz, todas as coisas cooperam é para o bem daqueles que amam a Deus. Quem guarda a palavra entende isso. E em vão, 40 anos em vão. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Acabou não, filho. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Não, porque lá na minha igreja já é tradição assim, muito tempo, a gente faz cantata de Páscoa. Cantata de quê? Mas a Páscoa não é uma festa dos judeus? E o nosso cordeiro pascual já não foi imolado? Então vocês estão negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição de homens? A vossa adoração é vã. E o seu culto não tem vínculo nenhum com o papai. E começam a dizer, para o crente tudo é difícil. Para o crente não é difícil. É difícil para quem negligencia o mandamento dele. Para quem guarda a palavra,
tem a coroa e a certeza de que o Pai vai abrindo caminhos. Todas as coisas cooperam para o bem. Não acabou não, filho. Olha lá o que diz o 9. Olha lá. E disse-lhes ainda... Volta o 8, meu, mas volta o 8. Deixa eu botar um véu aqui. Eu acredito, meu irmão, que quando disse-lhes ainda, eu acredito que nessa altura eles já estão como? Com cara, igual o ema, não tem aquela ema, pum. É o crente ema. Porque depois de tudo isso, diz que disse-lhes ainda tinha mais bomba. Tem. Versículo de número 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria... Jeitosa. Vamos dar um jeitinho. Vamos botar um engano. Vamos botar uma manobra. Vamos dizer que a gente trouxe um azeite ungido de Israel. Vamos dizer que a gente vai levar o nome deles para o monte. Vamos dizer que nós vamos orar por eles a noite inteira. Senhor, abençoa o Geraldo. Senhor, abençoa o Geraldo. Senhor, abençoa o Geraldo. Senhor, abençoa o Geraldo. Aí quando abre o YouTube, Geraldo diz, eu já sou um abençoado com todas as sortes de bênção. Perdeu a noite inteira para descobrir o que Deus fala na palavra. Mas é que eles vão dando um jeitinho. Ele disse, jeitosamente. Com um jeitinho assim, sabe assim? Aquele jeitinho assim. Aquele jeitinho brasileiro. Amados, tudo que está aí fora, se não for o evangelho, é manobra. Olha essa expressão de Paulo em Efésios capítulo 4, já estou terminando. Ah não, meu amado, hoje é panqueca lá da Bahia, tá? Hoje não, hoje vocês não me pegam não. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aqui, tá vendo? Aí pegam isso aqui e aplicam em cima de você dizendo, tem apóstolo ou não tem? Tem pastor ou não tem aonde o senhor prega? Tem. Mas olha o que diz o versículo de número 8. Volta o 8. 8 não é 12, abençoado. Espírito de Geraldo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu título. Dons. É dom. Não é título. Se for título, eu te domino. Se for dom, eu compartilho. Te faço conhecer. E o dom de pastor pode estar em mim. Pode estar em você. Porque o dom não é meu. O dom é do Espírito Santo. E ele se manifesta na vida de quem ele quiser. Porque a obra é dele. A glória é dele. Ele faz o que quiser. Se ele quiser te usar como mestre, ele te usa. Você pode não conhecer nada de Bíblia, mas se o Espírito de Deus se manifestar na tua vida, tu dá aula a esses cães gulosos. Você pode não ter chamado nenhum, mas ele te chama. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativeiro. Segura! Todo cativeiro espiritual na terra é uma fraude. Não existe cativeiro e não existe cativos. E as vidas estão cativas dentro desses falsos cativeiros. Você não pode frequentar aquela irmã. Aquela igreja não pode frequentar aquela. Você não pode usar batom. Também aqui não pode usar bermuda. Você não pode sentar nesses bancos aqui atrás. Ui, como eu tinha vontade de sentar naqueles bancos. Falei, hoje eu vou botar o meu melhor terno, o pastor vai me chamar para sentar lá naqueles bancos lá. E o pastor pregava, eu, glória a Deus.
Uma das primeiras coisas que nós fizemos, quando nós estávamos na lei ainda, que a gente pregava a lei. Mas teve um dia que eu cheguei, eu falei, Miguel, pode parar, tira essas cadeiras todas, Miguel. A minha tua vai ficar, né, Vaso? Falei, vai começar pela tua. Vou sair daqui. Falei, vai sair? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, para onde eu irei? Se é aqui que prega as palavras da vida eterna. Fora da graça de Deus é cativeiro, meu irmão. Diz que ele levou o cativeiro. Quando ele subiu aos céus, ele disse, cativeiro nunca mais, algema nunca mais, cativo nunca mais, prisioneiro de homem nunca mais. Vocês estão livres. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, 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 diga glória. Cheguei em casa, peguei a carteirinha de membro, certificado de batismo, os livros dos pastores de teologia, escola dominical. Eu olhei aquela bruxaria, fogo de Deus. Fiquei eu e o evangelho. Comecei a guardar a palavra e comecei a reinar em vida. Eu ouvi do Espírito a me dizer, Geraldo, guarda o que tu tens, para que os cães gulosos não roubem a tua coroa e vivam no teu lugar o que eu tenho para você. Estão aí os melhores restaurantes, com as melhores roupas, suas casas apinhadas, cheias de tudo que é bom. E nós que sustentamos eles, passamos mal. Temos que trabalhar, acordar de madrugada, trem cheio, para chegar no fim do mês, dar 10% do nosso salário. Enquanto as mulheres deles frequentam shopping, os melhores salões, a custo do dinheiro do povo. Eles reinaram em vida nessa nação. Eles viveram muito bem, como verdadeiros coronéis. Mas a voz do Espírito Santo nos meus lábios está denunciando eles. Estão dizendo que chega, o cofre vai ficar vazio e as vidas cheias de Deus. Recebe aí. Romanos 5:17. Depois eu explico o restante, já está na hora. É ruim, meu amado, hoje é panqueca, meu amado. Olha. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que a recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no céu. Não. Reinarão no paraíso. Não. Reinarão aonde? Em vida. É para reinar em vida ou depois da vida? Em vida. E como é que se reina em vida? Indo ao monte? Fazendo jejum, dando dízimo ou recebendo a abundância da graça? Receba, 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 receba. Receba a abundância da graça de Deus na tua vida e reina em vida e viva em perfeita vitória. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um sacrifício. Por meio de uma campanha. Eu vou ficar sem graça. Vamos fazer uma campanhazinha. 21 dias de jejum de Daniel, do defunto. 21 dias do defunto. Vai. Recebem a abundância da graça e reinam em vida por meio de Jesus Cristo. E olha o que ele diz no 18, olha lá. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo, está falando ainda de Adão, sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então o que estava acontecendo naquela cruz, para os judeus, um judeu sanguentando. Para nós, um ato de justiça que trouxe justificação para me dar vida. Depois ele diz no versículo 19: porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da minha obediência. Espera aí. Quer dizer que tudo dependeu da obediência dele. Não foi a minha. Porque humanamente, a minha carne vai ao tropeço, vai à desobediência. A carne não se converte, mas a dele não. Ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Revestiu-se de carne e se humilhou até mesmo, sendo obediente até a morte. Diz que a desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Até aquela pessoa que não queria pecar, o mais santo dos santos, antes da cruz, por causa de Adão, era pecador. É verdade. Na graça, o mais desobediente dos eleitos se tornaram justos por causa da obediência de um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido. Quando eu guardo isso, eu reino em vida e ninguém toma mais a minha coroa. Você sabe quantas vezes eu quis desistir porque eu não aguentava fazer aquilo tudo? Uma campanha no sábado, busca do Espírito Santo no domingo, escolinha dominical, tinha que ir em jejum, acabava evangelismo, no domingo para segunda, buscar a Deus no monte, na segunda-feira, o culto das almas, na terça, culto de doutrina, quarta-feira de manhã, evangelismo e limpar a casa do missionário. Uau! Escravo de Jó. Quando eu descobri que pela obediência de Jesus Cristo eu me tornei justo, eu disse: chega. Acabou. Ninguém rouba mais a minha paz, ninguém rouba mais a minha alegria. Eu sou de Deus, eu sou justificado e eu vivo em perfeita vitória. 2 de Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, mais um versículo para terminar. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, de vez em quando... Sempre quer dizer quando? Sempre. Te conduz em quê? Ora, se você está em triunfo, você está em perfeita vitória. É verdade. Então posso dizer que se em Cristo você está reinando em vida e em perfeita Vitória. Desse jeito. Que maravilha! Reinando em vida e em perfeita vitória. Em Cristo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu Conhecimento. Não é do vizinho. Você chega perto de um cristão assim da graça. Poxa. Aí a pessoa diz assim: comprei na Boticário. Não é esse perfume não. Eu estou sentindo a fragrância do seu conhecimento. Quando eu falo com um crente, sem ser reformado, a primeira coisa que eles dizem é assim: já aceitou Jesus? Porque se você não aceitar ele vir, você vai para o inferno, tá? Quando você chega perto de um crente reformado, quando você fala com ele, e aí, abençoado? E aí, eleito? Tu é de que igreja? Sou da igreja de Cristo. Quem é teu pastor? Cristo. Não, sei, mas... Não tem mais. Sou guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou mais ovelha, eu sou filho de Deus.
Eu sou um herdeiro de Cristo. A pessoa, é Patioli? É isso aqui, ó, versículo 15, olha lá, olha lá, olha lá. Porque nós somos com Deus o perfume de Carolina Herrera. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu vou pedir para você fazer. Diga aí, eu sou o bom perfume de Cristo. Vamos repetir, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu cheiro você todinho, hein? Meu amado, que diferença, meu amado! Reinando em vida, em perfeita vitória, e possui o perfume de Cristo. Glórias a Jesus por isso. Aí, esse não sai não, tá? Pode lavar você todinho, pode ficar sem tomar banho, que exala o bom perfume de Cristo, dá gosto. E já vou terminar, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Muitas pessoas não vêm para essa convivência porque conheceram um outro crente, tá? Exalando cheiro de ovelha, porque ovelha fede. As pessoas não vêm para essa convivência porque conheceram um outro crente. Só vive reclamando, só vive dizendo que o diabo está furioso, só vive emburrado. E quando alguém chega, já quer dar uma de santarrão. Deus me livre, olha só, mundano de bermuda, olha só. O cara diz, mas por que usar bermuda é do mundo? Ué, e o ônibus que você pega é da onde? A carne que você come é de onde? Tá bom. E o trem que você pega? E o trabalho? E é da onde? Claro, meu irmão, que eu não vou por aí também usar uma bermuda, cueca aparecendo. Sair por aí com cueca aparecendo, cantando. Tchutchuca, vem aqui com seu tigrão. Claro que eu não vou fazer isso. Claro, meu amado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu tenho o domínio do Espírito Santo sobre mim. Mas tirar esse perfume de Cristo e exalar a religião, never, not, no, nunca, jamais. Eu vou guardar o que eu tenho para que a religião não tome a minha coroa, o direito de reinar em vida, de viver bem com a minha família. Eu passei a amar minha mulher 1000 vezes mais. A velha já acabada, feia, cabelo cheio de enê. Ela disse, tu me ama mesmo? Demais, mulher, eu te amo demais. Tu és o bom perfume de Cristo. Está reinando em vida e vive em perfeita vitória. Você recebe isto, meu amado? Atos capítulo 13, versículo 9 e 10. Depois eu vou ler. Não, Atos não, Hebreus capítulo 13, perdão. Hebreus capítulo 13, versículo 9 e 10. Olha lá. Não vos deixeis envolver por doutrina várias estranhas. E é exatamente isso que o povo faz. Domingo, a sombra do Altíssimo. Sombra de quê? Tem Salmos 91. Mas o que eles fazem? Botam um refletor aqui atrás. Olha a falta de temor. Botam um refletor aqui atrás. Este refletor, sobre ele, cria uma sombra. A sombra de um homem, eles dizem que é a sombra do Altíssimo. Gente, espera aí. Que cachaça é essa?
Aquela garrafa que ele dá para o povo, eu descobri o elemento. Aquilo não é H2O, não, aquilo é marafo. É marafo o nome. Gente, não é possível, gente. Um homem, o refletor projetado sobre um homem, vai passar a sombra do Altíssimo. Ah, mas dá vontade de dar num cabra desse, hein? Meu amado, são doutrinas estranhas. Domingo que vem, você traz uma roupa da sua mulher dobrada com um pouco de mel, que a gente vai fazer uma oração forte, que a tua mulher vai voltar ao teu marido. Gente, isso é uma doutrina estranha. Tudo o que não estiver no Evangelho é uma doutrina estranha, gente. Tem que estar no Evangelho, como eu te mostro, 45 minutos. Aí vem um homem aqui com 3 minutos e diz: semana que vem você traz um saquinho de arruda. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas, porquanto o que vale é estar coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso... O coração tem que estar cheio da graça de Deus para você reinar em vida, conhecer a tua posição, saber quem tu és, saber que da mão dele ninguém te arrebata, saber que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem o principado, nada pode te separar do amor de Deus. Não é ameaça, não é culpa, não é barganha, toma lá da cá, é o coração confirmado com esta graça. Aqui está cheio, é da graça de Deus. Eles podem dizer que eu sou herege, podem dizer que eu sou anta, que eu não sou mesmo, eu sou bonito, eu tenho o perfume de Cristo. Não, eu fico para morrer. A não ser que minha mulher mente, porque ela disse para mim que eu sou um negão de tirar o chapéu. Disse hoje, amanhã pagamento, tô de olho, meu amado. Deus perdoa, né, meu irmão? Cadê ela? Correu, né? Ela sabe que Deus perdoa mentira. O que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. 10. Possuímos um altar que não é humano. Todo altar humano é paganismo. Volta o nome. Me desculpa, vai passar 5 minutos, mas vou ter que falar. Eles amam chamar isso aqui de altar. Pagãos. Traga para o altar. Nosso altar não é isto. Isso aqui, se isto aqui for altar, isto é paganismo. Não existe altar terreno. O nosso altar é Cristo. Glória! Se tem altar, tem que ter sacrifício. Se tem sacrifício, tem que ter sacerdote. E se tiver sacerdote, está me representando diante de Deus. Mas o único que pode representar o homem diante de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. É verdade. Se tem altar, tem que ter sacrifício. E se tem sacrifício, tem que ter o sacerdote. E se tem sacerdote, constituir um homem sobre a minha vida. A palavra, bota o 10, a palavra diz: possuímos um altar, que é Cristo, do qual não tem direito os que ministram no tabernáculo. Na lei de Moisés, o coração tem que estar em graça para poder se alimentar de Cristo. Entende isso? Atos capítulo 20, versículo 32, eu deixo vocês almoçar com esta palavra. Agora, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder, a palavra da graça, que eu prego a vocês quarta e domingo. Encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça. E diz que esta palavra da graça tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a única palavra que tem poder para edificar o crente e mostrar a sua herança é a palavra da graça, que eu, assim como Paulo, vos encomendo esta manhã. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.